Olá, pessoal. Como vai? Tudo bem? Estou aqui mais uma vez para falarmos de cultura, leitura, aquilo que ninguém destrói, o que não é perecível, o que ninguém te rouba, o seu conhecimento, o seu pensamento. Então, vamos desenvolver a leitura. Não esqueça de dar lá o seu ok, se inscrever no canalzinho, porque sempre vai ter aqui, uma vez por semana, um livrozinho, algo diferente. Eu vou procurar, não sempre a mesma coisa, mas aquilo que poucos leem, para que se torne um ponto de diferença. Hoje, eu vou falar dos gigantes no coração. A saga da família Ovitz, a tribo Lilliput, a história dos 7 anões de Auschwitz. 7 anões grandes no coração. Este livro foi escrito por Yehuda Koren e Eliat Negev. Eram jornalistas, são jornalistas, escrevem para jornais de Israel e jornais britânicos também. Elizabeth, Abraham, Freida, Mick, Fanzica, Perla e Rosika, os irmãos Ovitz, da família Ovitz, filhos de um rabino famoso. Serem anões, não tinham condições de trabalhar nos campos, na agricultura e em outros ofícios. E o que eles tinham de mais importante de desenvolvimento era a arte. Então, eram teatrais, músicos, poetas e famosos na Europa. Muito famosos. A tribo Lilliput fazia espetáculos, viajavam, que chegaram com isso a obter um poder aquisitivo muito bom. A tribo Lilliput, as 5 bonequinhas, porque eram 5 mulheres e 2 homens, elas se caracterizavam finamente, casacos de pele, joias, todas pintadas, maquiadas, né, como falam, arrumadas. Então, eram verdadeiras bonecas, queridas por todos. Autógrafos. Vamos lembrar que naquela época não existia meio de comunicação, nada. Então, eram artistas que viajavam, que se apresentavam. Né? Então, onde estava o cartaz da tribo Lilliput, era sucesso garantido. Com a perseguição dos judeus na Europa, em relação aos alemães, ao nazismo de Hitler, ao fascismo, à loucura, nós vamos começar a ver a preocupação dos judeus. Entre a preocupação dos judeus, a tribo Lilliput, a família Ovitz, também, evidente, se preocupavam com os relatos do que estava acontecendo. Era Páscoa, fizeram uma celebração dos 7 dias, e no 8º dia, alto-falantes passaram pelas ruas dizendo: todos os judeus peguem uma única mala e se reúnam na sinagoga. Aquilo estremeceu por demais a tribo Lilliput, que imediatamente pegou suas joias e pensaram onde vamos guardar isso, como que vamos fazer, enterraram, colocaram debaixo de um automóvel velho, pegaram sua mala e foram para a sinagoga. O livro vai relatar fatos incríveis desses pequenos grandes heróis que são sobreviventes. E eu digo, a maior atuação da tribo Lilliput, foi sobreviver a Auschwitz e Birkenau, campos de concentração nazista. Ao serem levados para a sinagoga, imediatamente se sentiam sufocados, porque a sinagoga não cabia a quantidade de judeus que estavam chegando, para serem levados em caminhões para os trens para campos de trabalho forçado, campos de extermínio. Nesse momento, ao serem colocados no trem, a dificuldade pelo tamanho, alguns judeus os ajudaram também a serem colocados em cima dos vagões.
do qual passaram muito mal, porque vamos imaginar que existia um único balde, uma única latrina pequena para que todos usassem. Olha o absurdo, sem água, sem comida, sem postura, porque ali era um vagão de rebanho de animais, onde a quantidade de pessoas era sufocante, não cabia a quantidade de gente dentro do local que era colocado. Então eles estavam espremidos, ao mesmo tempo deram um espaço para que eles pudessem se tumultuar e se acomodar todos num canto, porque as pessoas estavam vendo a dificuldade por eles serem pequenos. Grandes heróis para sobreviverem e suportarem tudo aquilo que passou. Ao chegarem no campo de concentração, fatigados pela viagem longa, que demorava dias para se chegar, exaustos, na mesma hora que desceram do vagão, policiais da SS olharam os anões e falaram: isso é perfeito para o doutor Joseph Mengele. Cientista, estudioso, médico dos campos de concentração Auschwitz-Birkenau. Trabalhava praticamente dentro do campo da família dos ciganos, do qual sofreram por demais nas mãos de Mengele. Gêmeos, doentes, obesos, anões, todos os tipos de deficiência eram usados para os estudos antropomórficos de Mengele. Naquela mesma noite, os oficiais da SS foram chamar Mengele, acordar o tal médico que se encontrava descansando, dormindo, do qual ninguém ousava fazer, porque sabia que ali estava uma preciosidade para Mengele. Mengele, certamente, ao chegar e olhar a família Ovitz, ele fica encantado. Ele fica encantado. Ele encontra um tesouro de estudos na mão dele. A família Lilliput passou por todos e tudo que a gente possa imaginar que poucos seres humanos, talvez você, eu, outros, talvez não suportassem. Sangue retirado várias vezes dos corpos, do qual muitas vezes não aguentavam, porque eram pequenos. Tiravam às vezes duas, errava, tirava a segunda vez, porque exames eram levados, os exames eram feitos ali, mas os mais sofisticados eram levados para o Instituto Kaiser, em Berlim, onde vinha a caixinha, com sangue colhido, seringas grandes, com sangue colhido. E na caixa vinha escrito: os protegidos prisioneiros judeus húngaros anões do Dr. Mengele. Mengele, de certa forma, os protegia. Quando via que eles estavam enfraquecidos, arrumava uma porção de mingau, como se ele fosse criança, porque Mengele tratava eles como se fossem crianças. Pão, às vezes um pedaço de salsicha, uma sopa contendo leite, o que era raro, imaginável para os outros prisioneiros. Os Lilliput, a família Ovitz, conseguiu sobreviver ao campo de concentração por causa da sua condição, a sua condição física. Perseguidos duplamente, por serem anões, considerados deficientes e judeus. Era o momento em que se tinha encontrado os 7 anões da Branca de Neve, do qual o livro compara muito, muito. Hitler havia mandado proibir todos os tipos de imagem, filme, propaganda, vínculo americano que chegasse. E esse era o momento que o Walt Disney tinha produzido Branca de Neve. Uma pintora retratista chamada Dina Gottscheb também
presa no campo, foi escolhida por Mengele para retratar ciganos, anões, judeus, ossos. Dina ficou apavorada, extasiada, uma vez que ela teve que pintar um coração partido ao meio. Certa vez presenciaram um homem muito obeso e outro com um pênis muito grande, que depois de serem fotografados foram levados para fora e fuzilados. Então isso são partes que o livro vai nos mostrar da grande loucura, do domínio mental e doentio do nazismo. Vamos lembrar que a tribo Lilliput permaneciam com suas roupas. Os únicos que permaneciam com suas roupas, não usando os uniformes listrados, porque eram pequenos. E Mengele deixava elas se pintarem, né, se maquiar, arrumavam os cabelos, sentadas. Elas sempre estavam elegantes sentadas. E de vez em quando tocavam, cantavam, representavam como parte da sua vivência. Eram obrigados a chamar Mengele de tio Mengele. Durante a nossa história verídica, não podemos esquecer de vários personagens e relatos que cruzam na vida dos nossos queridos amigos. Um livro emocionante que, quando você começa, você não sossega enquanto não termina, porque é que você se envolve, você entra dentro, como qualquer literatura ou qualquer obra bem escrita e que interesse a cada grupo, né, os seus interesses próprios. Vamos lembrar que Mengele, como eu havia, ele sempre arrastava corcundas, cabeças de alfinete, anões, hermafroditas, obesos, mulheres corpulentas. Tudo fazia parte do circo que ele criava, o circo dos horrores. Vamos falar bem assim. Porque havia uma palavra, do qual é mencionado no livro, onde Sarah Nomberg afirma, em que Mengele dizia: aqueles que não foram criados à imagem de Deus. Era esse grupo que ele recolhia. Então a gente vê a mentalidade doentia, uma mentalidade de loucura, vamos dizer assim. Porque, na verdade, Mengele, ele não queria, Joseph Mengele, Dr. Joseph Mengele, ele não queria viver no anonimato. Ele queria ser reconhecido. Ele queria prestígio. Olha o perigo do ego interior, né? Unindo a uma ideologia de loucura, né? Olha a oportunidade que cria o monstro. Quando Mengele, nesse momento, encontra os anões, como mencionado, ele afirma claramente no livro: eu tenho 20 anos de trabalho, 20 anos de uso dessa família. Então a gente percebe o medo que os Ofts, a trupe Lilliput, a família Lilliput, sentiu nesse momento. O que seriam deles? Várias vezes eles foram salvos de não serem mortos, até mesmo pela a proteção de Mengele. Perla, uma das irmãs, ela até menciona, aos últimos anos de sua vida, foi a última a falecer em 2001, né? Confortavelmente na sua casa, a última a não falecer. Ela diz que se houvesse um julgamento a Joseph Mengele, que nós sabemos que ele fugiu, veio viver no Brasil, tem toda uma história que aí é outro contexto. Mas o Mengele está totalmente inserido na história dos Lilliput, exatamente porque é o que Perla fala. Ela não, se houvesse um tribunal, ela o defenderia no sentido que ela achava que ele foi o responsável, por mais que os maus tratos,
no sentido das experiências, mas ele foi o responsável por a vida da família dela se manter. E ela dizia que só cabia a Deus julgá-lo, né? Então, mesmo depois disso tudo, ela ainda tem uma visão humana, enquanto ele tinha uma visão completamente desumana. Desse mundo, né, que Mengele criou, dessa loucura, existe um livro muito bacana que eu vou colocar a capa dele aqui para quem quiser buscar. O livro, na nossa tradução em português, ele se chama Fui uma Médica em Auschwitz. É da doutora Gisela Peer. E vai estar aqui a capa do livro. E ela fala exatamente de muitas experiências. Ela era judia, tá? E ela era obrigada a trabalhar ali, naquela situação, para manter a sua própria vida. E ela relata a experiência nos olhos, que colocavam, os próprios Lilliput colocavam determinados ácidos, líquidos nos olhos, que às vezes eles passavam um dia sem enxergar direito, horas sem enxergar, né? Com diversos, enfim, materiais, experimentos. Vamos lembrar também que nesse mesmo tempo, os nazistas tentavam disfarçar, tá, tudo aquilo que estava acontecendo para a Cruz Vermelha, que às vezes faziam vistorias em determinados campos, conseguindo assim, muitas vezes, fazer com que a Cruz Vermelha não chegasse ao campo de famílias dos tchecoslovacos, né? Das famílias tchecas. Então, se escondia, colocava-se, faziam-se cartões, né? Como se fossem postais, aonde impostos sob ameaça de irem para os fornos crematórios. Os próprios judeus tinham que escrever que estavam sendo muito bem tratados, que estavam sendo muito bem alimentados, que inclusive tinham saído dali para um propósito melhor de trabalho. Tudo ilusão, tudo uma mentira para disfarçar e fazer com que a Cruz Vermelha não acreditasse. Em 10 de julho de 1944, a primeira vez que Mengele separa a família Lilliput. Entre eles tinham também 2 irmãos de tamanho e estatura normal. Ao total, eram 22 membros da família, porque havia agregados, pessoas que você falava que pertenciam à sua família para salvá-los também. O medo e o receio de não se verem, de não se reencontrarem, tomava cada vez mais dentro das suas almas, né? É como se separasse você dos seus. Será que eu vou vê-los novamente? Será que eles vão sobreviver? E isso era uma tortura também mental para todas as pessoas que estavam no campo de concentração. Adoeciam-se na própria mente também. Falta de alimento, condições de alimentação, de higiene, de saúde, tudo era contribuído para que essas pessoas não sobrevivessem, porque a ideia era essa, extermínio. A ideia era de extermínio. A crueldade era tanta que em setembro, data das festas judaicas, os nazistas efetuaram um extermínio de matanças. Mengele enviou 328 crianças às câmaras de gás no ano novo judaico e no dia de perdão. No dia do perdão. Isso em 1944. Em 1945, precisamente janeiro, meado, final, Mengele coloca tudo todos os seus arquivos, suas pesquisas, grande parte dentro de caixas, embala tudo, para ir embora de Auschwitz-Birkenau e não voltar mais. Nesse mesmo momento, os campos se tornam uma loucura, uma coisa pandêmica, de começarem a matar, torturar, exterminar, para que não sobrassem testemunhas desse horror da história. Num sábado, 27 de janeiro, o Exército Vermelho entra em Birkenau. Era o dia da leitura anual, Canção do Mar,
o milagre da libertação para os judeus. Os liliputs, aos pedidos dos russos, se apresentaram artisticamente. Não tinham tambores e pegaram panelas e colheres de pau para fazer suas apresentações, do qual vibravam. A festa durou a noite toda. Ao serem examinados pelos médicos russos, a família Lilliput eram os que se encontravam em melhor estado de saúde, porque eram um pouquinho mais bem tratados. Tudo para interesse do Dr. Mengele. As meninas, as mulheres da Lilliput, no fundo tinham um receio, um medo também dos soldados russos, que às vezes embriagados, elas olhavam, elas subiam e ficavam na beliche escondidas, com medo de alguma ação. Mas nada aconteceu. Estavam libertas e estavam seguras. Zoltan era um anão de circo. Tinha 59 anos, quando o circo o expulsou. Capturado pelos judeus, porque usava uma estrela numa proporção menor do que a padrão. Ele questionou: eu uso uma estrela menor pelo meu tamanho, mas isso não convenceu. Durante períodos ele ficava vestido, caracterizado, nos portões, recebendo os soldados, os guardas, quem entrasse. Mesmo assim, ele não pouparam sua vida. Holly era um brinquedo de lata de corda. Um palhaço montado numa bicicleta. Dentre esse período da chegada dos russos à libertação, várias coisas ocorreram dentro do campo ainda, porque muitos outros prisioneiros precisavam ter uma melhora da sua condição física para que pudessem seguir suas vidas. O único país a dar visto para os Lilliput foi a Bélgica. Permaneceram lá por 2 anos, mesmo não falando o idioma, mas na sua intenção de irem para a América. Antes disso, passaram na sua cidade natal. Foram ao cemitério, perante o túmulo de seus pais, e choraram muito, pedindo perdão por nunca mais voltar, porque sabiam que nunca mais voltariam àquela cidade. Foram contratados por um longo período para um teatro em Nova York, com apresentações em Yiddish. Um contrato longo, com valor muito bom. Porém, logo depois vão preferir um convite feito para cantarem em benefício ao recém-estabelecido Estado de Israel na Palestina, pois a Palestina havia se transformado num local de refugiados. Os Lilliput continuaram fazendo seus shows, seus espetáculos, e tudo está relatado aqui, muito interessante. Muito interessante. É um livro que você certamente não vai ler uma vez só. Lembrando que toda a família sobreviveu ao Holocausto. Perla, a última sobrevivente, ela deixa a Terra muito calma no dia 9 de dezembro de 2001, confortavelmente no seu apartamento. Os pequenos e grandes de coração nos deixa uma mensagem de força, de coragem, de determinação e de sobrevivência. Às vezes reclamamos de tantas coisas e não imaginamos quantas pessoas já passaram por situações imagináveis ao nosso pensamento.
E vamos lembrar que isso não tem tanto tempo assim. Parece que foi ontem, ali atrás. Então, em memória de todas as pessoas que passaram por tantos problemas, por todas essas situações diversas, entre grupos aqui já mencionados, vamos lembrar de vários relatos. Vamos lembrar sempre de não esquecer de transmitir esse momento ruim, esse momento doentio da história, para que isso nunca mais se aconteça. Por hoje é só. E até semana que vem, leiam, se puder, esse livro. Eu garanto a vocês que depois vocês vão guardar com muito carinho ou passar para alguém que vocês gostem e que sempre vai ser proveitoso, tudo que está aqui. Né? A leitura, como eu digo, é algo que nunca ninguém vai tirar de você. Não esqueça de dar o seu joinha aí e se inscreva no canal, que aí isso vai dar assim uma força para cada semana a gente falar um pouquinho sobre algum livro. Muita paz, e nessa pandemia aí que estamos, vamos continuar lendo, aprendendo, porque tudo isso vai passar. Nós estamos em julho de 2020 e tudo vai passar. Dias melhores virão. Um grande abraço.